E isso até hoje é muito explícito no meu trabalho, porque, diferentemente, não, obviamente, não querendo desmerecer todos que são da área, né? Mas eu conheço poucos que, além de ser técnico de áudio, né? Que trabalham com essa parte de sonorização, principalmente. Depois a gente vai falar da parte de áudio, de iluminação e vídeo. Mas poucos que são músicos, né? Que estejam lá vivendo daquilo, né? Sabendo do que é aquilo, né? Sabendo a necessidade de um músico que toca na igreja católica, né? Então, as atuações que eu fiz em várias igrejas, não somente aqui em Campina, como fora também, eu tinha essa minha identidade musical junto dos projetos de sonorização, né? O que é muito comum é você ver a pessoa se preocupar com a voz do padre e ela tem que ficar lá inteligível. Infelizmente, não, às vezes não chega ao esperado, porque deixa a desejar também essa correlação que existe com a parte musical, né? E ali tem que ter uma grande harmonia, porque se tiver desarmônico, você sabe, Digley, e a gente percebe muitas queixas, então a banda tá alta demais, o grupo tá alto, eles mexem muito, né? Então, quando não existe essa harmonia, na maioria das vezes, às vezes é um investimento que vira um pesadelo, vamos dizer, né? Vira uma dor de cabeça. Sempre quando eu chego numa igreja, a última que eu fiz, inclusive, foi a igreja do Perpétuo Socorro, e lá na Perpétuo Socorro a gente fazia uma avaliação do que tinha antes, de quais eram os principais problemas que eles enfrentavam lá, para a gente conseguir dimensionar um sistema de sonorização que atenda à questão de ambiente, mas principalmente que sane esses problemas que anteriormente existiam, né? Me recordo muito, fazendo um adendozinho também, quando eu fiz aqui a capela do Colégio das Damas. A capela do Colégio das Damas, só para vocês terem uma noção, quando ligava lá o som, as irmãs lá em oração e ouvindo o som da rádio, correio, tocando, sendo captado pelo sistema de sonorização deles. Uma interferência. E aí poucos sabem que, às vezes, o tipo de cabeamento que se utiliza e o tipo de equipamento que se utiliza propicia ou inibe essas interferências eletromagnéticas ou de radiofrequência, né? Então, às vezes, com a escolha certa do equipamento, não é criando roda, não é criando situações novas, não é criando um equipamento diferente que vai eliminar isso. Com os próprios equipamentos que existem, só saber escolher certo, a gente consegue sanar os primeiros problemas, né? Hoje eu digo assim, o principal gargalo que a gente tem em primeiro lugar é a pessoa não procurar o profissional, né? Achar que pode por conhecimento próprio ou porque alguém é músico, que às vezes acha que o músico entende de sonorização. Ele entende do instrumento dele, ele vai ser um ótimo executor do instrumento dele, né? Ele pode conhecer do timbre do equipamento dele, né? Mas entender de sonorização é uma coisa muito mais ampla. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é uma boa consultoria. Então, se não tem uma boa consultoria, não tem uma pessoa que compreenda e analise todas as circunstâncias, todos os aspectos, todos os gargalos que existem, põe a perder, né? Hoje a gente tem uma situação muito precária no que diz respeito à inteligibilidade. Você escuta barulho, mas não entende, porque falta direcionalidade. A posicionamento da caixa é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa bota a caixa alto demais, porque a Igreja Católica sempre tem um dilema da questão arquitetônica, né? A questão das imagens, e aquela caixa de som que para eles é suja, macula o ambiente, né? Macula a nave da igreja. Então, às vezes, a posição da caixa de som pode ser prejudicial nesse aspecto, porque às vezes tem uma imagem lá que já está lá, e aí a gente tem que adequar isso. Mas eu sempre digo aos padres que a gente tem que fazer um balanço. Olha, a gente tem que perder um pouco no arquitetônico para ganhar na qualidade. E eu digo da qualidade, Edgley, porque hoje nós, com os meios que a gente tem aqui, os meios digitais, né, quem está agora nos ouvindo, que escuta bem, que não escuta nenhum ruído, né, ele sente atraído para poder continuar ouvindo e, além disso, internalizar aquela informação, né? Imagine a palavra de Deus, né? Em Romanos 10:17, e isso eu fazia sempre nas minhas elaborações de apresentação de projeto, eu sempre botava esse versículo que diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, né? Se a gente internaliza a palavra de Deus a partir do ouvir, como é que aquele sinal, aquele áudio está vindo para os meus ouvidos, né? Como é que acontece? Imagina aí como é que você deve sair de uma igreja que você escuta muito barulho, mas não entende o que o padre diz. Aí ele dizia: o caba já é holandês e ainda senhor de idade. E o som não ajudando, então não chega a palavra de Deus. Você entra, sai e não foi transformado, né? Então, para que ele seja depurado dentro de você, né? Para que ele rumine dentro de você, a palavra tem que ser chegada aos seus ouvidos de forma clara, inteligível, para que você possa absorvê-la. Então, a fé vem pelo ouvir, para mim, é uma palavra importantíssima. E eu sempre tento, e graças a Deus, para as pessoas que eu tenho uma oportunidade de conversar, eu sempre tenho, conseguido levar para eles a responsabilidade e a importância que é de um bom sistema de som. Porque eu disse: olha, a sua palavra pode ser proferida ali e as pessoas não internalizaram porque não estão entendendo. Nós temos, na maioria das igrejas católicas, igrejas com a nave da igreja muito comprida, né? Muito grande e pé direito alto. O que prejudica muito na igreja, porque antigamente se existia... Eu posso ir falando, né? Pode. Existia muito a necessidade de
pelo fato de não ter os equipamentos eletrônicos para isso, de que a voz se propagasse pelo ambiente, pela própria acústica da igreja, né? E a reverberação, para quem é músico, para quem que quer fazer, eu quero uma mesa que tenha reverb, né? Porque fica a voz mais bonita, fica aquela voz de banheiro, de estúdio e tal, não sei o quê. Para a comunicação, para a fala, isso é extremamente nocivo, né? Porque ela vai diminuir a inteligibilidade. Você vai falar uma palavra e aquela palavra vai ecoar, você já está falando uma segunda por cima daquela que está ecoando. E aí fica aquele bolo sonoro, aquela que a gente chama de emboloado, né? Na realidade é um bolo sonoro. Tudo concentrado ali naquele ambiente. Então, o posicionamento das caixas de som e principalmente um tratamento acústico vai fazer você ter, assim, 100% de qualidade. Eu fiz outra igreja, que foi a igreja de São Francisco. A igreja de São Francisco, essa que eu mencionei com relação a pé direito alto, né? Igreja muito comprida, né? E lá, quando eu fui fazer, lá na época era Frei Zezinho, acho que foi em 2018, por aí, 2019. Ele chegou e disse, Nicolas, agora sim, vale salientar, lá naquela igreja, as caixas de som que tinha antes, igual como era na Perpétuo Socorro, que essa avaliação a gente faz antes, é aquelas caixas que era de um alto-falante só, que parecia aquelas caixas de som que eram utilizadas em carro. Então, quem fez aquela caixa de som conseguia produzir o som, mas ele não se preocupava ali, acho que é natural que a pessoa não entenda, porque para a sonorização de ambiente é uma coisa totalmente diferente de uma sonorização pontual, de 2 caixas de som, de um som de automóvel. Diferente você ter 8 caixas de som, 10 caixas de som dentro de uma igreja, né? Então, acho que pelo fato de a pessoa não ter essa compreensão, esse adendozinho, né? Fez aquela caixa de som, posicionou alto, que às vezes é pedido de igreja mesmo, né? Bota a caixa alta para ver se a gente não vê, fica escondidinha. Então ficava aquele som sendo propagado no teto. Esse alto-falante sozinho, a dispersão desse som já era 60 graus, tanto na vertical como na horizontal. Então tinha muito som que era jogado para cima, batido no teto e refletido para baixo. Então tinha aquele som que ia direto, tinha o som da reflexão e a distância, né? Então tudo era desfavorável para o entendimento e a inteligibilidade do som. Então o que foi que fizemos lá? Nós tiramos aquelas caixas, colocamos essas caixas que são colunas verticais, baixamos essa caixa, né? Baixamos verticalmente, eu estou dizendo, né? Na altura dela, né? Deixamos ela praticamente à altura de uma cabeça, né? Então, a base daquela caixa estava ali a mais ou menos 1,80 m, no máximo 2 metros. E direcionamos a caixa. Então, ela é reduzida a altura, direcionada e inclinada para o som ser jogado diretamente para as pessoas. Porque para uma igreja reverberante, eu tenho que diminuir a potência e jogar aquele som mais direto para o povo, antes de ter as reflexões. E aí, Frei Zezinho dizia, Nicolas, agora então o som vai ficar 100%, né? Eu disse, Frei, olha, 100% não vai não, vai melhorar 60% do que tinha. Mas não vai ficar 100% por causa da acústica da sua igreja. Veja aqui, a gente com o microfone desligado, tudinho, a gente falando no altar, a gente se escutava. Então, imagine isso amplificado, né? Imagina isso com o microfone, com tudo, com caixas de som. Isso não vai diminuir. Existe ainda uma constante queixa, né, dessas igrejas mais reverberantes, de que o som não resolveu. O som não vai resolver. Quem vai resolver é a acústica. Nós temos, só para você ter noção, e aí eu vou falar de financeiro mesmo. Nós hoje temos um microfone sem fio, que custa de R$ 550 a R$ 20 mil. E eu ainda vou dizer mais, tem de R$ 200 mil. Né? Então é um microfone sem fio, UHF, de mão. Pronto, você vai pegar e comprar esse microfone. Então você tem de 550 a R$ 200 mil, um sistema de microfone sem fio. Então a gente, obviamente, vai perceber que não precisa se gastar muito, né? Claro que para algumas situações a gente vai dizer, olha, dá para ser o mais barato. A igreja é uma igreja pequena. Se a igreja for pequena, aquele não precisa tanto daquela diretividade, né? Ou a distância de alcance de um microfone sem fio, se compra o mais barato. Vale salientar que quando eu me refiro ao microfone mais barato, eu estou excluindo aqueles que eu não considero de jeito nenhum adequado. O mais barato, aceitável, tá? Se você for para o mais barato, existe microfone de R$ 300, existe microfone de R$ 250, sem fio. Então, esses eu estou excluindo. Então, eu estou considerando os microfones aceitáveis, né? E tudo que eu sempre trabalhei, como você bem falou, eu conhecendo a realidade das igrejas, eu sempre fiz o melhor, mas que fosse mais acessível possível. Então, eu sempre perguntava, quanto é que você tem para gastar? Qual é a expectativa que você tem, né? E muitos diziam, olha, Nicolas, eu só tenho para gastar tanto. Então, desse tanto que eles falavam, então a gente tentava extrair o melhor que a gente pudesse, né? E aí, não se precisa gastar tanto. Em contrapartida, as caixas de som principalmente, aí sim eu acho que você tem que ter uma atenção maior. Porque não existe como a gente arranjar uma caixa de som que resolva, né? E aí, se a gente fosse falar dos itens mais caros, eu não digo não pela unidade, mas sim pelo todo o conjunto, né? A caixa de som seria o mais caro hoje em dia, né? Só para você ter noção, essas caixas que a gente colocou lá na Perpétuo Socorro, colocou lá a mesma caixa que a gente colocou lá no São Francisco, na época, né? Vale salientar que isso já faz 6 anos já, se não for mais, né?
Antes da pandemia. Foi bem antes da pandemia, foi muito antes da pandemia, né? Então lá na Trindade, na Trindade não, lá na São Francisco principalmente, já faz um tempão já, eles até já mudaram alguns equipamentos, né? Vou dizer assim, já não tem mais minha identidade lá, né? Já foi mudado, porque danificou alguns equipamentos, né? Eles mudaram lá metade do forro lá, então já comprou outros equipamentos que queimaram. Então lá eu já não tenho mais atuação desde esse tempo, né? Mas essas caixas custam em torno de R$ 2.500. Cada uma, R$ 2.500, R$ 3.000. Então você pegar uma igreja que vai 6, 8 caixas, já vai um dinheirinho, né, grande, né? Hoje na igreja do Rosário lá, salvo engano, tem 12 caixas de som lá, né? Então se você fosse trocar as caixas que tem lá por essas caixas, se tem um investimento um pouco mais pesado nas caixas de som. Das preocupações que precisam ter, a primeira a gente falou sobre a consultoria, de procurar um profissional que entenda daquilo, né? E não é qualquer tipo de sonorização, que ele tenha esse adendo da sonorização para igrejas. Em segundo lugar, que a gente falou, foi a escolha dos equipamentos corretos e da acústica da igreja. Em terceiro lugar, que eu acho que é um ponto muito crítico, e aí vai, infelizmente, mexer na ferida de muitos, é deixar aquele equipamento na mão de quem entenda. E aí a gente bateu numa dificuldade muito grande, né? Porque dentro da igreja católica, ou a pessoa é uma pessoa que está ali doando os seus serviços, e aí, como o Gabriel também é músico, aí sabe, às vezes é o cara que toca, às vezes é quem cuida do som, e isso vai deixar muito a desejar, porque dentro da igreja católica, pelo fato de ter pessoas que às vezes não entendem de sonorização, são pessoas, como eu já vi já em algumas igrejas, a pessoa que cuida da ornamentação da igreja é quem liga o som, aí liga um disjuntor, e é um rack fechado dentro de um móvel lá atrás, escondido. Eu já fiz sonorização em cima de um forro, que era pra ninguém nem saber, porque tava roubando demais. Até em cima de um forro eu já botei som. Então a pessoa ligava um disjuntor, aquele blum dentro do som, e ninguém mexe. Não existe sonorização que ninguém mexe. Não existe. Infelizmente precisa mexer. Só que precisa mexer quem entende. Estamos aqui falando, e às vezes, se eu me distanciar muito, e esse microfone já ficar baixo, o Gabriel vai ter que ir lá no som, vai ter que dar uma aumentada no volume. Então ele tem que saber que uma pessoa que fale forte demais, fale muito colado, ele vai ter que ir ali baixar um pouquinho o volume. Porque se a pessoa fala alto demais, se eu falo com muito S, muita sibilância, ele vai ter que tirar um pouquinho do agudo. Então a operação não é, como diz o Matuto, não é bullying, é ajustar, ele precisa ajustar. E se cada vez eu tenho uma pessoa que fala no microfone, que vai fazer uma leitura diferente, tem uma hora que é uma pessoa falando, tem uma hora que é uma pessoa cantando o salmo, que vai imprimir mais pressão sonora, eu preciso a hora aumentar, a hora baixar. Então a operação do som, ela precisa ser constante. E às vezes você necessitando de uma igreja mais cheia, de ter mais potência de som, você vai ter que subir mais o volume geral, ou aumentar mais os amplificadores. Se você vê que tem pouca gente na igreja, você não pode deixar aquele mesmo volume. Porque, interessante, na questão da acústica, até o povo, até as pessoas, são absorvedores acústicos. Então, o som de uma igreja cheia é diferente, totalmente diferente do som de uma igreja vazia. E muito mais difícil é fazer com a igreja vazia. É muito melhor com a igreja cheia. Porque todo mundo está recebendo o som daquela caixa de som e seu próprio corpo, sua roupa, está absorvendo aquele som. Não tem reflexões. Quando você está com a igreja vazia, é igual você pegar dentro de uma casa. Você chega numa casa nova, tá sem mobiliário, sem tapete, sem nada, você fala, oi, parece que você tá falando dentro do banheiro. Quando você começa a botar uma mobília, bota um guarda-roupa, bota não sei o que, bota uma cadeira, bota um tapete, você sabe que essa reverberação, esse eco vai diminuir. Então, do mesmo jeito é dentro da igreja. Quando a igreja está cheia, tá ótimo, só precisa de mais potência. Eu tenho que ter potência suficiente para as caixas sobreporem o ruído ambiente, o barulho, né? Como estamos falando de igreja, deduz-se que o barulho, o ambiente é menor, né? Então, sonorizar uma igreja cheia é muito melhor do que sonorizar uma igreja vazia. E aí, estando a igreja vazia, você, obviamente, vai ter que diminuir um pouco desses amplificadores para que o som não fique tão reverberante. Então, pronto, aí, como eu disse, né? Aí, compreender, os padres precisam compreender de que se eu não tenho condições de colocar um profissional para cuidar do som, eu atuei muito quando eu tinha minha empresa, como eu fazia contratos de manutenção com algumas igrejas. Então, regularmente, eu ia nessas igrejas para fazer uma regulagem, para fazer a manutenção preventiva, um cabo que estava com defeito, eu ia e consertava. Então, sempre fazia essas manutenções preventivas. Mas, mesmo assim, não resolve se não tiver aquela pessoa que cuide do som. Não é cuidar de não deixar ninguém mexer, não. É cuidar de saber ajustar. Então, se você, infelizmente, não tem uma pessoa que essa paz, eu conheço um profissional que ele opera na catedral, estamos muito bem servidos, né? Verdade. Lá na catedral temos uma pessoa que foi de banda, inclusive, né? Um cara competentíssimo. Então ele tá lá operando o som. Ninguém opera o som. O músico chega lá, ele só faz ligar o instrumento dele. Se a pessoa diz, rapaz, aumenta mais meu retorno aqui, ele vai lá e vai aumentar. Quem vai operar ele? Não tem aquela pessoa que fique mexendo. Então, nas igrejas que a gente tem, por exemplo, uma sacristã ou um sacristão, lá na igreja do Rosário nós temos mulheres que cuidam da parte de sonorização. Diana e Vânia. Vânia, inclusive, fez um curso com a gente. Então, é isso que eu ia dizer. Se você não tem uma pessoa que seja da área do segmento, então capacite essas pessoas, né? Você não precisa capacitar as pessoas para as pessoas compreenderem de sonorização, como eu compreendo, que estou projetando. Eu estou implantando o sistema de som. Não, ele precisa operar o som, né? Tudo que a gente fez aqui dentro desse estúdio aqui, você não precisa entender de por que eu fiz um cabo assim, por que eu fiz o cabo balanceado ou desbalanceado, porque é o microfone dinâmico ou é condensador. Não, você só precisa usar. E para usar, Gabriel, só precisa ajustar os volumes ali. O restante, tudinho foi feito antecipando toda a operacionalidade, né? Então é trabalho de projetista, de manutenção. E capacitar, digo e repito, para mim a palavra-chave é você cuidar da palavra de Deus chegando no ouvido das pessoas. Se você não dá devida atenção, infelizmente, mas graças a Deus isso tem diminuído muito, mas infelizmente era uma mentalidade muito intensa das pessoas dizer, olha, eu vou investir nessa taça aqui
X mil reais, porque a taxa é assim, etc, etc, etc. Vou investir na pedra lá de granito da melhor que tem. Vou fazer um púlpito. Vou investir o dinheiro de tudo. E o que sobrar, vou investir no som. E aí é onde é o erro, eu acho, né? Ao meu ver, eu acho que é o erro, porque é a mesma coisa que você comprar um carro, comprar uma Ferrari e botar pneu careca nele. Primeira freada que você der, você vai bater, você vai capotar, né? É a mesma coisa que você pegar um super equipamento e utilizar na ponta final os equipamentos de pior qualidade que tem. Então você vai ter chiado, você vai ter o som ruim, você vai ter equipamento dando defeito direto. E aí, aliando a todas essas circunstâncias que eu falei, né? Todas essas situações de pessoas que não entendem de som, o baixo investimento que existe em igrejas, a falta de preocupação, você não tem a palavra de Deus sendo difundida para as pessoas.